Pô, muito bem. Vamos começar a nossa hora de estudo, não é? Fazendo como a gente sempre faz, é uma prece, uma vibração. Vamos nesse momento serenar as nossas mentes e os nossos corações. E vamos nos unir em pensamento. Primeiro, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos por uma hora, estudando, não é? Obras tão importantes que nos explicam tanto sobre essa doutrina que é o Espiritismo. E vamos orar e pedir por todos aqueles irmãos mais necessitados, aqueles doentes internados em hospitais, em clínicas, convalescentes em suas casas, as crianças órfãs e abandonadas, a velhice desamparada, aos pobres e miseráveis, aqueles que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm onde morar. E também por todos aqueles nossos irmãos vítimas de violência, todo e qualquer tipo de violência, a violência doméstica, a violência urbana, a violência entre as nações, as guerras e os conflitos. Que Jesus abençoe a todos aqueles que sofrem e que são vítimas, não é, de atitudes tão descapidas. Também oramos e pedimos lá pelo solar das magnólias, que nesse momento, cada uma delas possa se sentir abraçada por nós. E assim, com o coração vibrando muito, com muito carinho e com muito amor, nós entregamos a espiritualidade, a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem, gente. Hoje o Antônio não vai poder conduzir o estudo, ele está lá no cantinho, ele está substituindo o Genivaldo, que foi visitar o filho lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que essa semana e a próxima, o Antônio vai estar substituindo o Genivaldo no cantinho e eu vou estar substituindo o Antônio aqui, tá bem? Então, eu vou tentar dar prosseguimento no que o Antônio vinha conversando com vocês. Não é? Como eu gosto sempre de fazer, a gente precisa, não é, contextualizar. A gente está estudando o livro Espírito de Verdade, não é, que é uma série de coletânea de textos que foram psicografados pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, não é? E nós estamos estudando agora especificamente, não é, o capítulo 5, que chama Decálogo para Médiuns, que são 10 pontos principais sobre a mediunidade, que André Luiz, não é? Ele, na verdade, resume, não é, os conceitos fundamentais de mediunidade nesse texto pequenininho aqui, não é? E que depois, não é, esse texto, ele, na verdade, é uma referência ao capítulo 26 do item 7 do Evangelho.
Então, a ideia é que depois a gente vá lá para o capítulo 26 do Evangelho e leia no Evangelho as questões sobre mediunidade que estão explicadas ali, não é? O Antônio me contou que a gente, no estudo da semana passada, estava no item 8. É isso mesmo, gente? A gente já passou pelo item 8 ou a gente tem que ah, rever ainda o item 8 que o título é Não Te Irrites? Oi, Alexandre, eu não estava semana passada. Eu Ah, é? faltei na aula. Infelizmente, eu não pude vir. Não tem Então, problema. mas eu acho que seria o 8, né? Se ele falou, alguém tá aí, participou? Ele é sim? Eu participei. Eu lembro da gente ter conversado um pouquinho, pelo menos, sobre o item 8, mas eu acho que a gente podia retomar com ele, e a gente vai no item 8, depois vai no item 9, depois vai no item 10, não é? E depois a gente vê se a gente tiver algum tempo, a gente vai para o capítulo 26 do Evangelho. O que que vocês acham? Pode ser assim, né? Você não Pode. quer ajudar, Nilza, me ajudar a ler para mim? Pode ser? A minha voz está um pouco feia, Ah, não. mas dá para. Tá me ouvindo bem? Perfeito. Então vamos lá. Então, o item 8 é não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança por meio de um coração conservado em vinagre. Bom, Não, lê tudo ou você vai falar um por uma? Eu não não, esqueci de vamos, acho que perguntar. eu vou falar uma por uma, porque a gente já leu tudo, Tá. não é? A Ah, gente é já leu verdade. tudo, não é? Isso. E então eu não consigo, eu estava tentando aqui compartilhar o texto, mas eu trabalho com Mac, aí eu nunca consigo fazer as coisas, viu? Bom, não vou conseguir, mas muito bem. Ah, o que a gente, né, já vem, é interessante, né? Todos os livros normalmente que a gente estuda, principalmente esses livros, né, que tratam dos conceitos principais da doutrina, eles vão construindo um conhecimento, não é? E a gente falou, né, no item passado sobre brandura e simpatia, não é? E, e é muito interessante. Teve um domingo que eu fui lá no cantinho e eu falei, né, sobre a gentileza. É que, na verdade, são coisas similares, não é? O que André Luiz nos explica nesse parágrafo aqui, né, que parece um pouco óbvio, não é? É que quando a gente pratica, não é, a caridade, a brandura, a compreensão, a tolerância, não é? Quando a gente se mantém, não é, num campo vibratório sem irritação, não é? Que é a questão da inteligência, né? Tudo aquilo que a gente discutiu sobre a simpatia, não é? O que acontece, não é? A gente está falando aqui de mediunidade, não é? O que acontece é que a gente naturalmente se coloca num campo vibratório, não é? E, que é muito próximo ao campo vibratório da espiritualidade, não é? Eu diria mais madura, não é? Não sei se eu gosto muito do superior e do inferior que as pessoas usam. Eu prefiro mais maduro e mais imaturo. Mas de qualquer forma, não é? A gente se coloca numa posição, não é? E num campo vibratório aonde a gente consegue, não é, se sintonizar com essa espiritualidade. Quando a gente fala de mediunidade, não é, a gente tem que lembrar que a mediunidade é sim uma questão, não é, de sintonia de vibrações, de sintonia de energias, não é? Então, não é? O que acontece quando a gente já conversou assim sobre isso, quando eu me irrito, não é? Quando eu tenho aquela coisa da cólera, lembra que a gente conversou bastante sobre a cólera, né? Que é aquela coisa do sentimento, né, de raiva, da explosão, da irracionalidade. O que acontece nesses momentos? Bom,
Acontece exatamente o mesmo mecanismo de quando eu pratico a bondade, quando eu pratico a gentileza, quando eu pratico, não é, a caridade. Não é? Eu me sintonizo, não é, com aqueles espíritos que vibram como eu, não é? O mecanismo é exatamente o mesmo, né? Então, o que que o André Luiz nos diz aqui? Ele diz: olha, se você conseguir praticar, não é, atos de bondade, se você conseguir ser um cara, uma pessoa tranquila, branda, caridosa e praticar na verdade, não é, o amor, o que vai acontecer é que você vai ser capaz de estar em sintonia, como ele chama aqui, com os mensageiros do amor, não é? E aí, não é, é possível, não é, que você pratique a mediunidade, não é? E transmita a mensagem destes espíritos, não é? Para aqueles que estão aqui ao nosso redor. E aí você pode fazer isso pela fala, você pode fazer isso pela escrita, não é? Nos diversos mecanismos mediúnicos que existem, não é? Então, é isso que André Luiz nos diz. Não é? A gente já vem conversando bastante sobre isso ao longo desse estudo, né, desse livro, não é? E uma coisa muito interessante que eu, quando eu estava preparando a apresentação que eu fiz lá no cantinho no domingo, que eu descobri, né, que quando a gente pratica o bem e a gente pratica a gentileza, e a gentileza, não é, ela engloba um monte de coisa, né? A gentileza engloba a caridade, engloba o carinho, a ternura, né, a paciência, não é? A gente produz, né, dentro do nosso cérebro uma proteína que se chama, um hormônio, desculpa, que se chama serotonina, que alguém me explicou lá no cantinho, inclusive é o único hormônio que a humanidade ainda não conseguiu reproduzir em laboratório, não é? E é o hormônio da felicidade, né? É muito interessante, porque quando a gente pratica essas coisas, além da gente fazer bem para nós químico e físico, porque a gente produz esse hormônio, não é? Então a gente se sente bem quando a gente produz a serotonina, a, a gente ainda se coloca numa posição, não é? De estar num campo, de estar né, num campo de vibração de irmãos que vibram assim, que vibram carinho, que vibram, né, ternura, que vibram brandura. Então, é claro, quem não gosta dessas sensações, não é? Quem não gostaria de viver assim na plenitude da sua vida, não é? Então, é isso que André Luiz nos alerta aqui. E quando a gente fala de mediunidade, a gente sempre lembrar: mediunidade é sintonia vibratória, é sintonia energética, não é? Para que a gente possa, não é, receber, não é, e sermos, para que nós possamos ser instrumentos mediúnicos de espíritos, como ele chama aqui, de mensageiros do amor, a gente precisa se comportar dessa maneira. Caso contrário, eu particularmente não acredito que seja possível, não é? Eu não acredito que seja possível alguém que tenha sentimentos contrários a esses e que esteja num campo vibratório associado a esses sentimentos, é capaz, será capaz, não é, de se sintonizar com esses espíritos mais maduros, né, esses espíritos que já entendem melhor essa coisa do amor e do carinho. Então era isso que eu tinha para dizer sobre esse item. Alguém me ajuda? Porque aqui acho que todo mundo está em grupo mediúnico, tem que me ajudar. Eu Silêncio. acho eu acho que é isso mesmo, né? Que o importante é ter essa sintonia, é ter esse equilíbrio. É que a gente, eu acho que é um processo, né? Porque o dia a dia, muitas vezes a gente acaba saindo dessa sintonia ou não conseguindo manter esses bons sentimentos, bem, bons pensamentos. E é um trabalho diário, né? De equilíbrio. E às vezes, quando você percebeu que você saiu,
Eu acho que o importante é você perceber e logo voltar ao seu estado normal ou tentar ficar mais próximo da serenidade, do equilíbrio, né, para poder continuar o seu dia e não deixar aquilo virar uma bola de neve e só aumentando, né? E aí, aí, né, Ronaldo, é um negócio interessante, porque entra aquela coisa da disciplina, né? Não é que muitas vezes a gente não tem. Ah, a gente conversou aqui num outro estudo sobre isso, não é? Que a gente lê, a gente estuda um monte, mas aí a gente não tem a disciplina de praticar, né? E nessa questão, é essa coisa de a gente prestar atenção nas coisas, não é? Da gente prestar atenção e fazer um esforço, porque, assim, não sei vocês, mas, assim, todos, me parece que a gente, né, nesse nível que a gente tem, né, ainda de evolução, pelo menos eu, se eu não prestar atenção, eu perco a cabeça, não é? É bem isso mesmo, né? A gente tá toda hora testando, né? A gente tá na corda bamba, né? Um pouquinho, a gente acha que aprendeu, que tá indo bem, e de repente tem a prova e a gente repete. A gente não se sai bem, né, nela. Aí a gente fala, poxa vida, mas tenho que refazer o processo. É, tem um exemplo que o Edu usa muito, que é um exemplo meio bobinho assim, mas que eu acho um bom exemplo, que é o seguinte, ele diz que ele se irrita no trânsito, ele não consegue não se irritar no trânsito, Verdade. né? E o Edu sempre usa esse exemplo. Eu acho que ele consegue se controlar. Na verdade, ele usa isso como um exemplo. Não é possível que o Edu, depois de tudo que ele já estudou, ele não consiga, né? Que tão Mas ele alterado, né? é, mas é um exemplo assim muito bom. Porque o que acontece é o seguinte, nesse momento em que eu perco a cabeça, não é, Ronaldo? É como você falou, é como se eu estivesse repetindo a prova. O problema é que a gente não pensa muito nas consequências desses atos. Porque é nesse momento em que eu perco a paciência, não é? Imagina, a gente está falando de mediunidade, não é? Todos nós sabemos que todos somos médiums, não é? Alguns com um grau alguns mais sensíveis, né, com um grau maior de sensibilidade, outros menos, mas todos somos médiums. E todos estamos sintonizados com a espiritualidade. Aí o que acontece quando eu reprovo? Eu me sintonizo com aqueles espíritos que vibram com a minha reprovação, eu diria, né? Na mesma faixa, né? Na mesma faixa. E aí o que acontece? Eles se aproximam. E aí a gente tem casos de obsessão, aí a gente tem, né, problemas, aí as coisas, aquilo que você falou, viram uma bola de neve. Exato. Por quê? Porque eu me sintonizei. Na hora que eu me sintonizei, eles se aproximam. Na hora que eles se aproximam, aí, meu amigo, não é? E aí corremos nós para o nosso cantinho no atendimento fraterno, né? Eu brinco que a gente vai pedir pinico para Malu, É bem. né? Né? Mas é isso mesmo. Então que a gente lembre, né? Desse pequeno parágrafo do André Luiz, né? E a gente entenda, olha, se eu quiser ficar bem, se eu quiser estar bem, eu também preciso fazer um esforço danado para manter esse campo vibratório, porque a gente é capaz, né? Não é, Ronaldo? E esse é bem interessante também, porque esses tempos atrás eu estava escutando uma palestra e fala um pouco disso, eu me lembrei agora, que muitas vezes a gente se sintoniza nesses momentos nossos, né, de deslizes, com, Uhum. com esses espíritos que pensam que estão pensando como a gente. E a gente acaba, e depois indo para casa, e acaba levando com a gente, e voltamos ao nosso equilíbrio, ao nosso processo normal, digamos assim, né? Só que esses amigos que se tornaram amigos pelos pensamentos, pela faixa de sintonia, eles vão conosco. E muitas vezes nós temos em casa
algumas pessoas que estão passando por algumas dificuldades um pouco maiores, como jovens, um pouquinho, né, que estão em momentos difíceis de conciliar as emoções, que estão ali, e a gente acaba dando todo o que eles precisam para eles estarem mais próximos da gente ainda, e aí depois isso se torna a bola de neve fica muito maior, porque a gente arrumou um outro problema por um bobeira nossa e por não conseguir nos refazer. O nosso trabalho de casa, que a Malu também explica pra gente toda vez que a gente tá lá, né? Ela só relembra pra gente o que nós já aprendemos, né? Olha, tem que fazer a prece, tem que tentar chegar em casa bem, né, equilibrado, para não ter ninguém acompanhando você e acaba encontrando uma outra pessoa lá que tá num processo um pouquinho com dificuldades ainda, né? Que os jovens é essa dificuldade sempre, né? Ronaldo, a gente estava falando das consequências é que a gente carrega só pra gente, né? E você trouxe um ponto fundamental, né? Porque a gente, na verdade, não é? É todo mundo interligado, né? Exato. Então, o que acontece é que se eu trago para dentro de casa, é natural que se eu tenho alguém dentro de casa que não é equilibrado, e a questão dos jovens é uma questão muito séria, né? Principalmente na adolescência, na pré-adolescência e na adolescência, a gente sabe, não é? Que é uma fase de transição, não é? O que a gente faz é dar condição para que esses nossos irmãos, não é, menos esclarecidos, não é, pratiquem atos que podem piorar o desequilíbrio que já existe, não é? E porque não existe lar 100% equilibrado, não é mesmo? Dificilmente, né? Não existe, porque às vezes eu tô bem, Tatiana não tá bem, né? Você tá bem, Sônia não tá bem, né? Exato, né? E isso é natural, porque a gente tem as nossas dificuldades no dia a dia, não é? Mas a gente, não é, se esquece desses aprendizados e das orientações, aquela bendita orientação, né, de chegar em casa e dizer o seguinte, né, o que não é daqui, que fique aqui, né? Quando a gente sai de um lugar para dizer, né, que não é meu, que permaneça, não é? Então, assim, entrar e dizer que a paz de Jesus aqui esteja, não é? Exato. Então, são aquelas pequenas coisas, não é, que a gente se esquece, que é o exemplo da irritação do carro, né? Se alguém te fecha no trânsito, você soltar um impropério não vai resolver o problema, porque a pessoa já te fechou no trânsito, certo? Então, a única coisa que acontece quando você solta um impropério, não é? É a consequência que você tem para você mesmo e que pode se expandir para o seu núcleo familiar, se, por exemplo, você está indo para casa nesse momento no trânsito, não é? Exato. Muitas vezes a gente não percebe, né? Eu acho das consequências que vão tendo, né? De um momentos de desequilíbrios nossos. É. O que a gente precisa, Ronaldo, eu acho que assim, tem várias coisas. Primeiro, a gente precisa estudar, né? Porque a gente precisa entender, participar dos grupos de estudo, né? Tem vários, e é muito interessante, porque esses temas, eles ficam sempre voltando, não é? Eles ficam sempre indo e vindo, em todos os grupos de estudo que você participar, você vai perceber que os temas são mais ou menos semelhantes, não é? A gente precisa estudar. Agora que a gente sabe, você sabe, né, que quem tem conhecimento tem responsabilidade, não é? Exatamente. Então, agora que a gente sabe, a gente já não pode dizer, mas eu não sabia. A gente sabe, não é? Principalmente pela questão da mediunidade, principalmente na questão da mediunidade, que é uma questão muito séria, não é? Então, agora a gente sabe. Então, agora é o seguinte, cada um de nós, né, tem o bendito livre-arbítrio, né? Cada um faz as suas escolhas e age como quer. O importante, o fundamental é que a gente possa sentar aqui, estudar e conversar sobre essas coisas, por exemplo, que você levantou fundamentais, que são assim, olha, além das consequências para mim, não é? Ah, essa consequência pode se expandir
para aquele grupo que está comigo, pode ser meu núcleo familiar, meu ambiente de trabalho, meu ambiente se eu estou indo encontrar alguns amigos, seja o que for, não é? Então, porque a gente tem a consciência e a responsabilidade sobre essas coisas. Exatamente, porque muitas vezes a gente pensa que é só para nós, né, que esse momento só é só conosco, né, e a gente pode estar ampliando levando esse problema para mais pessoas queridas nossas, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Mais alguém? Eleci, Nilza, Então, Luzia. Alexandre, Uhum. eu ia te dizer, né, que o irritação, eu sempre falo aqui em casa, que é um estágio, começa bem sucinto, tanto no dia a dia da gente, no trânsito, em qualquer lugar, é bem, não é sucinto, a palavra não é essa, é sutil. Uhum. Você não percebe. Às vezes, até em casa, uma dona de casa lá levanta, vamos supor, no dia da reunião mediúnica, às vezes já começa a dar umas coisas erradas, né? O leite derrama no fogo, cai com um negócio do chão, suja tudo a cozinha. Aí você fala, nossa. Aí quando você vê, você está num nível, já começa a dar cólera. É, Então, mas só que é assim, como a gente já está, como se diz, estudando, e a parte da mediunidade é uma coisa que a gente tem que estar sempre, é um mundo espiritual, né? A gente tem que estar sempre lembrando que nós somos espíritos. Então, quando a gente começa a pensar assim, é automático que você já lembra. É um irmãozinho que não está muito contente, faz uma oração para ele. Aí você já começa a abrandar aquele momento, que às vezes tem alguém te atormentando, querendo que você saia da linha de equilíbrio, que é fácil, não é muito fácil não, porque quando você vê, às vezes você não está pensando muito na parte espiritual, às vezes a gente está muito na matéria, né? Essa é a questão de estar é, encarnado. Então, é necessário a gente sempre estar nessa parte espiritual. E a irritação é é a primeira coisa que tira a gente do equilíbrio, é a irritação. Então, é um item muito importante na vida da gente, a gente sempre se lembrar. Ah, começou a se irritar, abaixa, baixa um pouquinho, lembra que tem alguma coisa que não está tá boa. é. E é isso. Mas a gente precisa, Nilza, a gente precisa ter disciplina. Disciplina. A gente estuda, a gente fala sobre os temas, a gente fala de novo sobre os mesmos temas, a gente repete. Esses estudos, eles são importantes porque, claro, a gente vai aprendendo coisas novas, vai conversando, mas eles são fundamentais para nos lembrar destas coisas também. Porque, claro, a gente aqui, todo mundo sabe que não é para se irritar, né? Não é? Mas é importante, porque a gente tem que se lembrar e a gente tem que fazer a bendita. A gente adora no cantinho, não é? A transformação moral, não é? A gente tem que começar. A gente tem que se esforçar. A gente tem que colocar em prática tudo isso que a gente lê, tudo isso que a gente estuda, todas as orientações que a gente recebe quando a gente corre para pedir socorro, não é? A gente precisa, depende de nós, não é? Não depende da Malu, não é? Exatamente, ela tá lá só para lembrar a gente, mas quem tem que fazer é cada um de nós, né? Fazer a sua parte. É isso mesmo, cada um de nós. Então não adianta nada eu vir aqui, não é, coordenar o estudo com vocês, a gente conversar, bater papo, né? Eu tenho um cachorrinho aqui, né, em casa, filhote, né? Eu saí daqui e me irritar porque ele fez xixi no lugar errado, não é? Assim, a gente precisa e a Nilza tem razão. A gente sempre esses movimentos começam com pequenas coisas de pouca importância.
não é? A gente começa esse processo, né, com essas coisas de pequena importância. Eu adoro essa história do trânsito do Edu, porque eu não sei por que que uma pessoa se irrita no trânsito, tá? Eu não me irrito no trânsito, porque eu não sei, porque não adianta eu ficar irritado. O cara já me fechou, ou o cara já virou sem dar seta, ou se tem trânsito, o que que adianta eu ficar bravo porque o trânsito tá parado? O trânsito não vai andar porque eu fiquei bravo, que fiquei irritado, não é? Então, o que a gente precisa é ter um pouco mais de racionalidade, né, segurar esses nossos instintos, porque isso é coisa de instinto mesmo, que a gente ainda carrega com a gente, esses instintos, não é? E ser mais racional, ter mais racionalidade, porque aí naturalmente essas coisas vão acontecendo. Isso é assim que eu entendo, pelo menos, não é? Então, é fundamental. Muito bom, gente, muito bom. Esse item foi bem, não é? Vamos para o próximo? Vamos caminhar mais um? Eu ia dizer para você, Alexandre, É. que você não se irrita no trânsito. Eu hoje não me irrito mais. Então, eu Uhum. acho que eu evoluí um pouquinho. Claro. Porque quando eu era mais jovem, eu me irritava muito. Eu já cheguei a ir atrás de uma mulher que me fechou e deu risada para mim, que eu fiquei louca, fui atrás. Eu virei o homem da caverna. Os Hum. monstros todos saíram. Mas Nilza do depois céu, disso, que terrível. É, eu nunca pensei que eu ia ser capaz disso. Mas eu fui. Eu era nova, não era nem casada. Nilson. A gente, com o Mas tempo, a gente agora, vai. agora não. É, Exatamente. são Mas os ímpetos da juventude, não é? acho que E sim. a gente vai aprendendo, né, Nilson? A E, gente, ó. e assim, eu acho que esse negócio né, do aprendizado, da transformação, é aquela coisa que a gente chama de passinhos de bebê, não É. é? A gente vai devagarzinho, dando um passinho depois do outro, um passinho depois do outro. O importante, como a gente vinha falando, é que a gente pense sobre essas coisas, a gente pense sobre as nossas atitudes, a gente relembre, né, a gente, né, tem as orientações, tem os estudos, tudo isso, né? E que a gente vá coisinha por coisinha, passinho por passinho, né, Nilson? Então, você se irritava É. no trânsito, agora não se irrita mais. Não, Antes você agora eu não se me irrito irritava mesmo. quando o leite caía, agora você não se Agora irrita também mais. não. Agora Deus abençoa. Pois é. E assim a gente vai se tornando cada vez mais equilibrado, né? A gente vai se tornando cada vez mais brando, cada vez mais tranquilo, não é? É. E, e a gente vai caminhando dessa maneira, não é? E aí a gente se coloca nessa posição que o André Luiz falou. Eu também É. acho que é o seguinte, a gente pode dar esses passinhos de bebê bem devagar, ou a gente pode dar esses passinhos de bebê mais rápido, Mais né? rápido. É, Então a gente é. quer que seja um pouquinho mais rápido. É, Para isso eu, é o que tá, a gente estava eu, falando. é que você me fez lembrar aquele palestrante novinho que parece o Haroldo. Ele se Hum. chama Arthur Valadares. Um dia ele deu uma palestra que eu fiquei pensando no que ele falou. Ele falou assim: nós espíritas temos essa mania de dizer que não há pressa, não há pressa, deixa para uma outra encarnação, isso é um perigo. A É, gente vai deixando para outra encarnação e aí fica tranquilo. Não é assim. pois é, eu Por já, eu isso já que a gente briguei tem com. O Edu é muito meu amigo, né? Eu já briguei com o Edu por causa disso. Porque ele falou pra mim, eu nunca vou parar de me irritar no trânsito, eu sou assim, vai ficar para a próxima encarnação. Eu não acho que é assim não, viu, Nilson? Eu Não, concordo com não é você. mesmo. Não é assim Acho que a não. gente tem que se esforçar, né? Esforçar. Não é assim não. Quem quer vir de novo encarnado na Terra para passar pelas mesmas dificuldades que está passando nessa vida? Eu não quero. Eu não quero também. Tá? Eu não quero. Dificuldades diferentes eu topo, tá?
As mesmas eu não quero, tá? Não é? Tá certo. Então é assim, ninguém quer passar pelas dificuldades, ninguém quer. Quem aqui que vai falar, ah, não, eu adoro sofrer, né? Eu vou sofrer e eu vou me tornar um ser melhor. Gente, a gente pode aprender pela dor ou pelo amor, né? Tá na hora da gente aprender mais pelo amor e menos pela dor, não é? Isso mesmo. Então, Nós, não tem. nós estamos em regeneração, né? Nós estamos entrando em regeneração, né? Ih, Nilza, bom, aí é um outro assunto, que eu já sou. É, eu já tenho um jeito de enxergar isso assim um pouco diferente. Eu acho que Não, esse não, negócio de provas e expiações, regeneração, né? Ó, é o seguinte, não, é. todo mundo precisa ficar melhor para a gente ter uma vida melhor, sabe? É que não é, né, Alexandre? É que 2000 anos já se passaram, né? Então, tá É, na hora, né? Tá na hora da menina, gente. mas para você ver que a gente vai precisar de no mínimo mais uns 10 mil anos, porque É, olha só o que está acontecendo nesse mundo, né, depois de 2000 anos, não é? Que o então, Cristo nos ensinou. Agora, vamos voltar aqui, né? Porque senão a gente foge muito, né, do, não, do não vamos tema, né? fugir, não. Mas Não, olha, a gente precisa, né, para a questão da mediunidade, né, trabalhar essas coisas e trabalhar com seriedade, por tudo isso que a gente vem falando, não é? E eu penso como você, Nilza. Não há tempo a se perder, tá? não. Nós que Uhum. somos espíritas sabemos que a Terra é uma escola. Não é? A gente vem aqui para aprender, a gente vem aqui para estudar, a gente vem aqui. Eu não sei se a gente vem aqui para sofrer, eu não diria que a gente vem aqui para sofrer, eu diria que a gente vem aqui para passar por Você algumas tem. provas que são importantes para o nosso amadurecimento. Não é? E a gente pode passar por essas provas sofrendo, equilibrado, né? Bem, não é? Isso. Então, o que a gente precisa fazer, mesmo porque ninguém gosta de sofrer, não é? É seguir as orientações, não é? E a gente já sabe como as coisas funcionam, não é? Para que a gente possa enfrentar essas dificuldades e esses desafios, não é? E essas provas, como a gente chama, ah, de forma tranquila, de forma equilibrada, não é? Então, é assim que eu vejo. Não é? E a mediunidade é fundamental, né? Porque a mediunidade tá aqui, tá com a gente. Nós estamos aqui nesse momento fazendo o nosso estudo, né? A gente sabe que tem uma equipe que nos orienta, que nos acompanha em todos os estudos do nosso cantinho. A gente sabe que tem espíritos que vêm assistir aos estudos para estudar conosco, e nós estamos aqui no intercâmbio mediúnico, todos nós, nesse momento. Não é? Então, a gente precisa estar bem, precisa estar tranquilo, precisa estar equilibrado. Certo? Beleza. É isso mesmo. Vamos mais um item? Vamos. Então, vamos no item 9 agora. Isso. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga, da, a praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Tudo bem. Aqui tem alguns pontos interessantes, né? Primeiro, a questão, né, da crítica e a questão do elogio, né? Ah, o médium precisa tomar muito cuidado, não é? A questão da mediunidade é uma questão delicada, mesmo porque todos nós aqui temos, né? Emmanuel já disse, né? O orgulho é a grande chaga da humanidade, né? E essa questão do elogio.
e da crítica, não é, afetam o nosso orgulho e a nossa forma de ver, não é? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, não é? Mesmo porque, como o André Luiz explica aqui, a crítica e o elogio não vão mudar absolutamente nada dos fatos, não é? Aquele que é vaidoso, que é orgulhoso, quem não gosta de receber um elogio, né? E já, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o médio, né? E a crítica, muitas vezes, não é, pode afetar emocionalmente. Mas chegou o especialista em mediunidade. Boa noite, Dudu. Estamos falando de mediunidade. Oi, boa noite. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo. Então, a gente precisa tomar uma série de cuidados, como André Luiz explica, não é? Para que a gente não seja afetado de uma forma negativa com as críticas, não é? E nem de uma forma negativa com os elogios, não é? O médium, não é, precisa ter muito equilíbrio e muito bom senso, não é? E como diz André Luiz aqui, absolutamente nada do que é dito vai mudar, não é, o que está acontecendo. Eu gosto muito quando ele diz aqui, né, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca, não é? Então, e se chama desculpe incessantemente, né, esse item, não é? Então, que a gente, de certa forma, né, na verdade, que a gente sempre desculpe todos por tudo, não é? Porque cada um de nós, né, muitas vezes algo que pode, não é, ser algo indelicado para mim, não é para a Nilza, não é para o Ronaldo, não é para o Edu, não é para a Eleci. Então é o seguinte, primeiro que, né, desculpar é parte daquilo que a gente já vinha falando agora no item anterior, né? É perdoar. Né? Perdoar faz parte né, do processo que a gente está passando, né? Essa coisa da transformação moral, não é? Mas fundamental que o médium, né, na questão da mediunidade, tenha a consciência tranquila, não é? Pratique a sua mediunidade, não é? De forma honesta, não é? De forma íntegra, não é? E que não se deixe afetar nem pelas críticas e nem pelos elogios, não é? Então é o seguinte, né? A mediunidade é uma atividade, a gente gosta muito de chamar, né, o trabalho mediúnico, não é? É um trabalho, não é? Onde há um objetivo, não é? A mediunidade sempre há um objetivo, não é? Ou o esclarecimento, não é, de um espírito mais necessitado, ou uma mensagem que está sendo transmitida pela espiritualidade superior, que deve ser transmitida a um grupo de pessoas, não é? Que vai orientar, por exemplo, esse grupo de pessoas, né? É uma atividade que tem um objetivo, não é? Esse objetivo, ele sempre é um objetivo de auxílio àquele que precisa, não é? Pode ser um irmão, pode ser um conjunto, pode ser, não é? Então, que o médium tenha consciência desse trabalho, tenha maturidade, equilíbrio, serenidade, integridade para fazer esse seu trabalho e que continue, né? E que permaneça com a consciência tranquila de que está fazendo o melhor. Que todos nós também lembremos que, não é? Nós somos imperfeitos, não é? Então, nós vamos cometer erro ao longo da nossa caminhada como médiums. Eu digo nossa caminhada como médiums, porque todos nós somos médiums, não somos? Em certo grau, todos somos médiums. E todos nós vamos cometer os nossos erros. Importante que a gente aprenda com eles e que a gente siga, e que a gente tenha, não é, a boa vontade
vontade de sempre estar fazendo da melhor forma que nós podemos fazer. Não é? Cada um de nós é diferente, não é? Cada um de nós vê as coisas de uma forma diferente. Então, se há críticas, que a gente respeite essas críticas, não é? Que a gente escute com maturidade e tranquilidade, porque muitas vezes pode ser uma crítica construtiva, não necessariamente é uma crítica ácida, como o André Luiz falou, né? Ou uma crítica destrutiva, não é? Os elogios que a gente também, né? Quem não gosta, não é? É bom a gente receber um abraço, né? A gente faz uma atividade, faz um trabalho, alguém fala, olha, obrigado, nossa, como ficou bom, não é? Mas que a gente tenha, né? A tranquilidade, a serenidade de não permitir que isso afete a nossa vaidade, o nosso orgulho, não é? Lembramos que todos nós carregamos ainda, né, em maior ou menor grau, não é? Essas coisas, não é? Todos nós, não é? Então, que a gente fique muito atento a essas coisas e que a gente lembre, né? Porque o Espiritismo é uma doutrina lógica, né? Eu gosto muito porque, na verdade, eu acho que é uma ciência também, não é? E, e é tudo muito lógico. Então, como o elogio e a crítica não vão mudar nada, então que a gente, né, obviamente, saiba tirar as boas coisas desses elogios e dessas críticas, que aquelas que a gente não concorda, que a gente, né? É como quando a gente lê um texto mediúnico. E a gente vai fazer a análise de um texto mediúnico. Não é assim que a gente faz? Não é? Será? Isso aqui está de acordo com os fundamentos da doutrina? Isso aqui funciona? Não é? Então, que a gente use essa capacidade crítica que todos nós temos, né, nessa questão dos elogios, nessa questão das críticas. E que a gente desculpe sempre, não é? Que a gente perdoe sempre. Perdoar, não é? É amar também. E é isso que a gente está tentando aprender a fazer. Alguém quer me ajudar? Complementando alguma coisa desse item? O Alexandre, eu Hum. gostaria de falar para você o que você acha do bater palma? É, é elogio ou é um agradecimento? Porque às vezes a gente fica em situação difícil quando vem pessoas de fora que estão acostumadas a receber palmas quando acaba uma palestra, alguma coisa assim, e, e a gente tem costume de não bater palma. E dá a impressão que não bater palma, no meu, assim, na minha forma de ver, quando é uma pessoa de fora, parece falta de reconhecimento, sabe? É estranho, mas é uma coisa para se pensar, né? É um É, elogio, mas é um agradecimento na minha forma de ver, sabe? é. Você sabe, Elisi, que cada uma, já abro para você, Dudu, cada casa espírita, não é, tem uma série de comportamentos, não é, que foram sendo criados ao longo do tempo, não é, pelo bem daquele grupo, pelo bem de todo mundo que Isso, participa dessa comunidade. O cantinho, eu me lembro desde lá de trás, disse, olha, eu vou fazer 54 anos, eu comecei no cantinho com 15, tá? O cantinho era lá na edícula, na casa do seu Fausto. E sempre essa questão do elogio sempre foi uma questão onde havia muita preocupação, não é? E não se elogiar demais, aquela coisa toda, para não, né, exatamente por essa questão da vaidade, do orgulho que todos nós carregamos entre nós. Não é? Então, se existe, né, essa prática no cantinho de não bater palma quando o cara faz uma palestra, né? De não fazer essas coisas. Eu, particularmente, acho que é o seguinte: a pessoa que vai ali, que vai apresentar, vai fazer uma palestra, ela tem que respeitar essas questões que a casa, não é, considera importantes.
tá? Eu não acho que é falta de educação, falta de reconhecimento, de nada disso. Mesmo porque lá no Candy o que acontece? Não bate palma, mas sempre vem alguém te dar um abraço, te agradecer porque gostou, não é? Alguém que vem falar, né, alguma coisa boa para você, vem te dar ali, né, vem trocar umas palavras carinhosas com você. Eu particularmente não vejo um problema, tá? Agora, como cada um é cada um, né, Nilson? Vai saber, né? Vai saber se não tem alguém que foi lá da praça de lá e falou assim: nossa, eu nem ganhei uma salva de palmas, não é? Né? Mas eu acho que é meio que uma coisa da casa mesmo. Deixa eu abrir para o Edu, que a gente já está lá em cima no tempo, quero escutar, porque o Edu sempre tem coisas interessantes. Dudu, diga. Rapidinho. Na verdade, essa questão colocada pela Nilza, ela pode incomodar um ou outro, tal, né? E eu me lembro muito bem da primeira vez que o meu pai foi no Campinho e ele se empolgou com as músicas que estavam sendo cantadas. Ele foi comigo e com a minha mãe e com a Sônia, né? Então fomos todos. E ele achou tão lindas as músicas que ele começou a bater palma e aquele negócio assim, cada uma delas, você entendeu? E era só ele que batia palma, não é? Mas só tinha o pessoal apresentando, não estava todo mundo cantando junto, você entendeu? E eu percebi que depois ele ficou meio constrangido por ter manifestado a alegria dele pelas músicas que ele ouvia. Então, esse possível constrangimento, né, que também ocorre com uma palestra e tal, é só a gente ter uma percepção clara de dizer assim, quem está apresentando a pessoa, quem está convidando a pessoa, tal, dizer assim, olha, não é prática comum na nossa casa a gente aplaudir após a palestra, certo? Não é prática comum. Se alguém aplaudir, tudo bem, provavelmente os outros vão acabar seguindo, mas a nossa prática é não aplaudir. Então, se uma ou outra pessoa aplaudir, muito bem. Se não, se ficar aquele silêncio, né, é porque é o normal, acabou. Aquilo lá foi muito bom para todo mundo, reflexão e tudo, né? Mas a gente percebe mesmo em algumas pessoas um certo constrangimento, né? Quando você vê que nós tivemos lá, né, a noite da fraternidade, né, o pessoal queria aplaudir e aplaudiu, não é? É isso mesmo. Tudo bem, eu aplaudi junto. Tem determinados momentos ali que a Rô canta algumas músicas no domingo, certo? Que eu aplaudo, gostei, eu fico lá no meu cantinho, lá no fundo, assim, mas eu aplaudo, eu gosto, gostei Eu da acho que música, tudo bem, você entendeu? É assim, é isso. mas essa preocupação, né, que o Alexandre falou, olha, realmente tem uma questão, a questão da vaidade, tem a questão do orgulho, a pessoa fala assim, nossa, tá, eu quero ser aplaudido que nem aquele lá, ó, que está lá em cima, eu quero ser aplaudido também, isso e aquilo. Mas são coisas, né, que aos poucos a gente vai percebendo que não são importantes. Mas a espontaneidade, né, pode ocorrer numa boa, você entendeu? Eu canto, a Rô faz lá umas musiquinhas, né? Então aquela uma da prece,
né? De dom, 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 e aí eu faço assim, dom, 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 no final, sozinho, só eu que faço. Eu acho que É, você entendeu? a Mas, Rô eu não aplaudo porque eu tô sempre chorando, viu, Dudu? Então eu não eu consigo, também choro em né? algumas músicas, mas outras, quando vai Mas chegando no final, aí eu tô chorando, aí não tem é lugar. isso aí. Pô, muito bem, gente. Falta um minutinho. A gente para no item 9. Na semana que vem a gente retoma no item 10. Se o Antônio voltar a conduzir o estudo, não tiver no cantinho, ele continua, que esse capítulo específico é responsabilidade dele. Caso ele não possa, eu volto aqui para a gente conversar. Foi uma delícia. Eu adorei. Acho que a gente falou de coisas fundamentais, não é? E agora vai emendar o estudo sobre mediunidade, não é? Que é um estudo um pouco mais aprofundado do que esse que a gente está fazendo, porque aqui a gente está olhando, né, um texto específico do André Luiz apontando 10 pontos importantes, não é? E mas que a gente lembre, né, que a gente não se esqueça, não é? De manter a nossa tranquilidade, manter a nossa serenidade, que a gente pratique o perdão, que a gente aprenda a desculpar, né, a desculpar incessantemente, não é? Lembrando que tudo isso, não é, permite com que nosso campo vibratório que esteja numa posição, não é, onde a gente possa, não é, se conectar com essa espiritualidade que trabalha em prol, não é, de toda a humanidade, de todos aqueles que precisam, não é? E esse é o papel do médium, né? O papel do médium, não é ser um instrumento, não é, de auxílio, não é, do bem. Então, eu queria terminar com isso hoje. Vou fazer uma prece de encerramento e aí o Edu continua e segue o estudo. Então, vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos para essa hora de estudo sobre a mediunidade, um tema tão importante, não é? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Para nós que fazemos parte de uma casa espírita. E oramos e vibramos por todos aqueles irmãos que mais necessitam, doentes, pobres e miseráveis, aqueles que sofrem em zonas de conflito. E eu gosto sempre, em todas as minhas preces, de pedir lá pelo solar das magnólias, não é? Que nesse momento, mais uma vez, aquela casa possa receber a melhor das nossas vibrações, não é? E que as magnólias possam se sentir mais uma vez abraçadas por nós. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. E que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que assim seja. Eu vou parar a gravação e começar